Nas profundidades da selva, a umidade se aperta a cada folha, o ar parece estar cheio de mistério. Uma formiga avança, mas não sabe que seu destino não pertence mais a ela. Um pequeno esporo invisível para o olho nu penetrou seu corpo e começou a tecer um império silencioso. Dentro está Cordyceps opium. Fungos que transforma as criaturas em suas próprias sombras. O ópio unilateral Cordyceps sinensis, conhecido como cogumelos zombies, é um exemplo mais fascinante e assustador da manipulação biológica na natureza. Este parasito perfece um mecanismo que pode transformar formigas em fanonches vivos, escravizado para completar seu ciclo de vida. Quando os esporos de fungos entram em contato com as formigas, eles se aderam ao exoesqueleto das formigas e penetram lentamente aos corpos das formigas. Assim que entram, eles começam a se expandir como uma rede invisível, se estabelecendo em tecidos e se aproximando do sistema nervoso central. O mais chocante não é a infecção em si, mas a maneira em que os fungos manipulam o pensamento das formigas, liberando compostos bioquímicos, mudando seus padrões neurológicos e forçando as formigas a sair de colônias seguras. Agora, ela está capturada pelos impulsos de outras pessoas e viaja para um lugar alto e úmido, um lugar ideal para o crescimento dos fungos. Na última cena do controle absoluto, as formigas agarram as folhas ou galhos com a mandíbula inferior, o que é chamado mordida da morte. Alguns dias depois, os fungos engoliram lentamente seu corpo, e ele permaneceu imovente. Um espinho surgiu das cabeças, liberando novos esporos que caem sobre outras formigas, permanentando o ciclo. O mesmo vale para os destrutores stealth. Nas relações interpessoais, a violência, seja verbal, psicológica, moral ou física, frequentemente começa com esporos invisíveis. Às vezes isso é uma desqualificação sutil, manipulação emocional ou ataque à dignidade que pode enfraquecer a vontade. A palavra de Deus diz no Salmo 115, o Senhor testa o justo, mas sua alma é abominada para o malado e a quem ama a violência. Este passagem nos lembra que aos olhos eternos, a violência não tem razão nem sexo. É um crime que corrode a alma do perpetor. No entanto, na nossa realidade terrestre, esta é uma forma de agressão que funciona no escuro, um destrutor invisível. Embora não esquecemos que muitas mulheres sofreram de violência masculina, hoje quero falar sobre a violência contra os homens. Para muitas pessoas, isso pode ser algo trivial ou inútil, mas assim como um fungo ou um cordyceps, ele penetra no corpo das formigas, derrubando sua vontade do dentro. A violência contra as pessoas, seja verbal, psicológica, moral ou física, se manifesta como uma infecção silenciosa. Em um sistema social que preferia ignorar o sofrimento, as pessoas não morrem por golpes, mas por a lenta erosão da dignidade. Para entender o tamanho dos esporos de violência, devemos olhar para os dados que o estigma geralmente esconde. Por exemplo, há uma estatística, mas estima-se que 1/3 dos homens
passou por alguma forma de violência entre pares, mas a taxa de relatório é significativamente menor do que das mulheres devido ao medo de ridículo. Há também violência psicológica com base em vários estudos de saúde mental. A desqualificação e o controle emocional são os ataques mais comuns aos homens, afetando sua identidade e colocando-os em um estado de depressão grave. Também na situação atual, isso parece incrível, mas quase 20% dos homens relataram que são vítimas de cyberbullying. A difamação moral é uma forma secreta de violência que prejudica sua reputação social. Hoje, analisaremos como essas 4 dimensões da violência agem como parasitos da vontade, porque às vezes não os reconhecemos. Mas reconhecer que os homens também sofreram a violência é um ato de justiça e verdade. A violência verbal é uma forma de ataques que não usa contato físico. Em vez disso, é o poder das palavras que prejudicam, humilham, manipular ou controlar outros. A Bíblia em si nos diz que ninguém está vivo e nunca cometeu pecado. Este é o que diz no livro de Eclesiastes, que ofendimos 720 homens e mulheres e a violência verbal das mulheres contra os homens não deixará vestígios físicos. Como não é visível por olho nu, é mais fácil negar ou minimizar. Você está super reagido. Isso é apenas uma piada? Não, isso não é Isso não é apenas um grito isolado em debate, mas um padrão contínuo que busca prejudicar a autoestima. Os atacantes usam a palavra para se colocar acima dos outros. As mulheres usam palavras para se aprimorar e fazer sentir que são mais velhos do que os homens. O sábio Salomão alertou em Provérbios que vazamentos constantemente durante o tempo, quando chove, é semelhante a mulheres com ruim temperamento. Fingir conter isso é como parar o vento ou segurar o óleo na mão direita. Isto é o que diz em Provérbios 27, 15 e 16. Ao contrário da repressão, a violência verbal é internalizada e os homens começam a acreditar-se. O que eles lhe dizem é verdade. Assim como cogumelos, as palavras entram na mente da vítima e exercem controle. O homem começa a mudar seu comportamento para evitar o próximo grito ou insulto. As palavras amigos e amigos não deixarão vestígios no corpo, mas se eles prejudicam a alma e se tornarem caçadores de valores humanos. O segundo passo dos caçadores após a violência verbal é a violência psicológica. Embora um ataque verbal seja um ataque direto realizado com palavras, um ataque psicológico é um mecanismo de controle invisível que pode mudar a percepção da vítima da realidade. Este é um processo de erosão espiritual. Ele tenta privar os homens de autonomia, segurança e estabilidade emocional. A violência psicológica contra os homens é muitas vezes a mais difícil de detectar, porque ela é socialmente confunda com a forte personalidade das mulheres. O que significa que os homens não são reconhecidos como vítimas, e quando os homens se tornam vítimas de violência psicológica, ele adiou o tempo de se recuperar do ciclo de abuso. A influência residual permanece na mente, fazendo com que as vítimas duvidam de sua razão ou valor. Mas como se manifesta a violência psicológica? Bem, é chamado de elevação hash ou lâmpada de gás, que faz com que um homem duvida de sua memória ou percepção. Uma frase tão nunca ocorreu. Você está louco, você pode imaginar? Portanto, o objetivo das mulheres é fazer que os homens perdem a confiança, o que também se manifesta por meio do isolamento social. As mulheres tentam manipular para cortar contatos com amigos e famílias. Por exemplo, sua mãe controla você, sua família não me gosta e seus amigos não têm uma influência ruim. Isso deixou uma rede de apoio para homens.
Outro tipo de vínculo usado pelos caçadores-poucadores é manter os homens responsáveis pela infelicidade das mulheres ou a qualquer outro problema externo, forçando os homens a viver em um estado de dívida persistente. Que tipo de dívida é essa? Será culpado? Minha esposa não está feliz por mim. Esta é uma dívida que muitos homens são carregados. Às vezes isso não é realidade. Outra armadilha para os caçadores-poucadores é a possessão, verificar seu celular, monitorar seu cronograma e questionar seu cada movimento sob a máscara de amor ou cuidado. Não estou dizendo que a esposa não pode olhar para o celular do marido. Não estou dizendo que as esposas não deveriam saber os movimentos do marido. Mas uma coisa é que somente quando os dois vivem harmoniosamente saber como eles são e onde eles estão. Outra coisa é a vigilância secreta, controlada por usar uma máscara de amor ou preocupação, seguida chantação emocional. Aproveite os medos e as fraquezas de uma pessoa para forçá-lo a fazer algo ou não fazer algo. Por exemplo, se você sair, você nunca me verá novamente. Se você faça isso, eu estarei morto. Esta é um tipo de chantação emocional. Se você me deixarei, eu vou suicídio. Em seguida, há desprezo sutil, ou seja, ignorar as conquistas do homem, ignorar as conquistas do marido, minimizar seus sentimentos ou minimizar seu papel como homens, pai ou profissionais. Esses caçadores estão atacando humanos, que às vezes leva ao próximo passo. O que é a violência física? Quando os fungos que falamos conseguem levar as formigas para onde ele quer, isso pode causar as formigas mordas. Quando as formigas escalam até o clima perfeito, ela tomará uma mordida e morre lá. A violência física entre mulheres contra homens é um fenômeno real. Não podemos negar isso. Embora seja menos óbvio do que a violência contra as mulheres, é um problema complexo, frequentemente coberto por estigma social. Porque as pessoas acreditam que os homens não podem ser vítimas e não podem ser tratados por causa de sua força física ou seu papel cultural. Isso se combina com o fato de que quando há batidos, quando há empurrados, quando há todos os tipos de abuso, quando um homem se reclamou ou quer levantar as mãos pela liberdade, isso causará risos. Toda a violência não deve ocorrer nas famílias, porque as consequências podem ser muito graves. Quando a violência se transforma em violência física, isso não só causará impactos físicos, mas também impactos emocionais e de estigma social. Isso tornará mais difícil para os homens relatar. Como eu lhe disse, muitas pessoas não procuram ajuda porque têm medo de ser ridiculizados, não acreditados e considerados fracos. Isso leva à invisível do problema. Quando não há apoio, quando há isolamento, quando há abuso psicológico, isso aumenta significativamente a taxa de suicídio masculino. Cada dia a dia, isso pode ser o resultado final de uma infecção emocional que ninguém quer ver. Caros amigos, a violência contra mulheres e homens não é justífica nem aprovada por Deus. Deus atribui uma posição e um papel a todos no casamento e na sociedade. Se você é vítima de violência, é hora de pedir ajuda. Deus está ao seu lado. Se Cristo não viver em sua casa, não haveria paz nos corações dos homens nem mulheres. Não se esqueça o que diz em Tito 2,15, para que ninguém não te desprezará. Você, como homem e como mulher, tem coragem, porque Cristo morreu por você. Para Deus nada é impossível. Uma mulher pode se tornar sua caçadora. A mulher deve admitir seus erros e buscar ajuda. Mas se você for uma vítima,
você também precisa de liberdade. Há uma passagem da Bíblia que se meu povo seja humilde, meu nome for chamado, e orar e buscar meu rosto, e mudar seus caminhos malignos, então vou do céu e perdoarei seus pecados. Eu curarei sua terra, e Deus pode curar sua terra. Deus pode curar sua casa. Não deixe que os cogumelos da violência controlem sua vida, porque você pode encontrar a verdadeira liberdade em Cristo.